Manifestações físicas. As manifestações físicas, como os ruídos, os movimentos de mesas, eles não são as manifestações que mais agradam os espíritos sérios e elevados. Mas eles têm a sua utilidade. Naquela época de Kardec, a sua utilidade era convencer os homens. É necessário desenvolver certos médios cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos que possam produzi-las. O que nós entendemos com isto? Nós entendemos que para provocar as manifestações físicas, os efeitos físicos, os espíritos têm que se valer de médiuns que têm uma constituição física. Portanto, eles já nascem com esta faculdade. O organismo ele tem uma disposição a liberar os fluidos e os espíritos, que são a inteligência, se utiliza com a sua vontade dos fluidos e provocam uma movimentação na matéria. Eles podem provocar os ruídos dentro do objeto ou por fora do objeto. Só poderá ser desenvolvida essa mediunidade naqueles que já têm o corpo físico. Quer dizer que a mediunidade ela está também relacionada ao organismo do médium. Os espíritos que se interessam por esse tipo de mediunidade não são os espíritos superiores. Em geral, são os espíritos inferiores, os brincalhões, aqueles que querem assustar as pessoas. Mas os espíritos superiores, como nós já estudamos, eles podem se utilizar desses espíritos menos adiantados, são chamados de batedores, para mostrar que eles estão presentes, que eles querem passar uma mensagem. E aí então eles se utilizam dos espíritos batedores para provocar um ruído, fazer uma movimentação, uma batida com a mesa ou a batida numa porta, qualquer outro objeto. Na época em que o espiritismo estava nascendo, era para chamar a atenção dos homens, para depois eles transmitirem as mensagens através de manifestações inteligentes. O Allan Kardec, ele coloca aqui nessa edição da Revista Espírita, de janeiro de 1858, uma história para ilustrar uma manifestação de efeito físico. Ele diz assim: eis um fato de manifestação espontânea que médico distinto, digno de toda confiança, nos relatou, e que é tanto mais autêntico quando as coisas se passaram com seu conhecimento pessoal. Então, ele diz que essa história foi um médico de confiança, um homem muito sério, distinto, amigo dele, que relatou este fato. E então, o fato é o seguinte: uma família respeitável tinha como empregada doméstica uma jovem órfã de 14 anos, cuja bondade natural e doçura de caráter haviam-lhe granjeado a afeição dos patrões. No mesmo quarteirão habitava outra família, cuja mulher, não se sabe por quê, sentia antipatia pela jovem, a tal ponto que não havia mau procedimento de que ela não fosse o objeto. Um dia, quando voltava, a vizinha aparece furiosa, armada de uma vassoura, querendo bater-lhe. Assustada, precipita-se contra a porta e quer tocar a campainha. Infelizmente, o cordão encontra-se rompido, e ela não pode alcançá-lo. Eis, porém, que a campainha agita-se por si mesma e vem abrir-lhe a porta. Em sua perturbação, ela não se deu conta do que havia passado,
mas depois a campainha continuou a tocar de tempo em tempo, sem motivo aparente, tanto de dia como de noite. E quando se ia ver à porta, não se encontrava ninguém. Os vizinhos do quarteirão foram acusados de pregar essa peça de mau gosto. Foi dada queixa ao comissário de polícia, que abriu inquérito. Investigou se algum cordão secreto se comunicava com o exterior, mas nada pôde descobrir. As coisas, porém, persistiam cada vez mais em prejuízo do repouso de todos, e sobretudo da pequena empregada acusada de ser a causa do barulho. Atendendo o conselho que lhes foi dado, os patrões da jovem órfã decidiram afastá-la e a colocaram no campo, na casa de amigos. Desde então, a campainha permaneceu quieta e nada de semelhante se produziu em seu novo domicílio. Esse fato, como muitos outros que vamos relatar, não se passou às margens do Missouri ou de Ohio, mas em Paris, na passagem dos Panoramas. Resta agora explicá-lo. A jovem não tocava a campainha. Isto é positivo. Estava bastante apavorada com o que se passava para pensar numa farsa, da qual teria sido a primeira vítima. Uma coisa não menos positiva é que o toque da campainha deveu-se à sua presença, uma vez que o efeito cessou quando ela partiu. O médico que testemunhou o fato explica-o por uma poderosa ação magnética, exercida de forma inconsciente pela jovem criada. Essa explicação de forma alguma nos parece concludente, porque teria ela perdido esse poder após a partida? Quanto a isso, diz ele que o terror inspirado pela presença da vizinha devia produzir na jovem uma superexcitação, suscetível de desenvolver a ação magnética, e que o efeito cessou com a causa. Confessamos não estar absolutamente convencido por esse raciocínio. Se a intervenção de uma força oculta não está aqui demonstrada de maneira evidente, pelo menos é provável, conforme fatos análogos que conhecemos. Admitindo, portanto, essa intervenção, diremos que nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez, um espírito protetor quis provavelmente que a jovem escapasse do perigo que corria, que apesar da afeição que seus patrões lhe devotavam, fosse talvez do seu interesse sair daquela casa. Eis porque o ruído continuou até que ela tivesse partido. Aqui Kardec relatou um fato, um exemplo de manifestação física, e ele conseguiu mostrar a relação da causa e efeito. A jovem de 14 anos, a jovem órfã, era, portanto, a médium, a que tinha uma constituição física, um organismo, uma biologia, que liberava os fluidos para que o espírito pudesse movimentar a matéria. Na circunstância narrada, a vizinha que não gostava dela tentou agredi-la com uma vassoura e ela quis tocar a campainha para pedir socorro. Aquelas campainhas que é uma cordinha, um cordãozinho, você puxa o cordãozinho e o sino faz o barulho, o tilintar. E ela, desesperada, tentou puxar a campainha, mas o cordão estava quebrado. E a campainha, sem que ela mesma percebesse, tocou sozinha. Quer dizer, alguma força, alguma inteligência balançou a campainha e alguém saiu, abriu a porta e veio em seu socorro. Depois de um tempo, a campainha ela emitia o som e aconteceu isso repetidas vezes. O médico que relatou a história para Kardec acha que foi uma força magnética, quer dizer, uma força
que saía dela mesmo, inconscientemente, e mexia a campainha. Já Allan Kardec, que já tinha relacionado o fato da campainha bater com a sua presença, ele percebe que existe uma intencionalidade. Então, segundo Kardec, o que deveria ter acontecido? O espírito protetor percebeu que ela estava em apuro, então, se valendo dos seus fluidos, envolveu a campainha com os fluidos e, com a força do seu pensamento, da sua vontade, conseguiu chacoalhar a campainha. Este é um primeiro evento. O objetivo era que viesse um socorro de dentro da casa. Numa outra circunstância, seria por que o som da campainha estava se repetindo. Segundo Kardec, que estudou o caso, é porque, embora os familiares ali, os donos da casa, tivessem grande afeição por ela, ela mesma não tinha vontade de ficar ali. Então, esses espíritos, eles poderiam estar produzindo esse barulho para provocar essa providência dela ser transferida para um outro local, que foi o que aconteceu. Porque ela foi levada para uma casa no campo, quer dizer, foi morar no sítio. Então aí está um exemplo de manifestação de efeito físico. E neste caso, então, a jovem órfã de 14 anos é a médium que libera os fluidos, e os espíritos, neste caso não são espíritos zombeteiros, o espírito protetor dela é que produz este fenômeno com uma intencionalidade de proteção e de providência. E assim a gente vê aí já um exemplo prático, né? Uma ilustração deste tipo de manifestação. Depois nós seguiremos com o estudo da Revista Espírita, janeiro de 1858. Fique com Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em seu coração, esteja no seu lar, e que você se encha cada vez mais de vontade de aprender e de colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita.